Sacudi o pó. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o nosso devocional no livro de Atos, do capítulo 13, do versículo 13 ao 52. Porém, eu lerei apenas alguns. Mas antes de os ler, você está convidado a estar no nosso canal. Serão muito bem-vindos para todos juntos estudarmos a palavra do Senhor, na qual ela diz: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios temente a Deus, ouçam-me. Nós lhes anunciamos as boas novas que Deus prometeu aos nossos antepassados. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. No sábado seguinte, quando toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando em viagens missionárias, Paulo gostava de ir nas sinagogas aos sábados em especial, pois ali era sempre lido as Escrituras, ou liam a lei ou os livros dos profetas. E ele, agora pregador aos gentios, aproveita cada oportunidade dada pelos líderes da sinagoga para falar das boas novas sobre Jesus. Paulo era um servo ousado quando se refere a falar do Senhor Jesus. Estes textos nos impulsionam a meditarmos nessa tremenda pregação de Paulo, que fala desde Deus escolhendo o povo de Israel até a vinda do Messias. E este é Jesus, a quem os próprios irmãos judeus o mataram. Por isso eles sacudiram o pó ao saírem daquela cidade. Os escolhidos por Deus não aceitam o seu próprio filho. Contudo, Deus usa o mal deles, dos judeus como sempre, para que seu propósito divino seja cumprido. Assim como todas as profecias sobre o Messias Jesus. A pregação de Paulo, ele cita vários textos de 1 Samuel, Salmos, Abacuque, Isaías, tudo guiado pelo Espírito Santo. E a eficácia dessas palavras seriam vistos logo à frente no versículo 48, que diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra, irmãos, quando vem do Espírito do Senhor, as almas que foram chamadas por Deus irão ouvir, crer e aceitar Jesus como Salvador. Amém? Porém, a mentira e falsidade eram sempre usadas pelos malignos líderes judaicos da época e incitam agora outros judeus, inclusive mulheres, contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território deles, mas, ao saírem,
Eles cumprem o que Jesus ensina: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Os que são chamados seguirão a Jesus, e os que não escutarem a mensagem de boas novas são os ímpios que não amam a Deus e não aceitaram seu Filho como Messias. Então sacudiram o pó ao saírem daquela cidade. Nestes textos por Lucas escrito, aprendemos que precisamos ter relacionamento e uma vida verdadeira com Deus, pois esse se dá através do chamado dele, e com isso crescemos através do conhecimento sobre o Senhor pela sua Escritura. E foi exatamente o que Paulo nos ensinou. O entendimento é crucial para uma boa pregação. Conhecer hoje tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento faz muita diferença na pregação, para que todos tenham uma visão panorâmica dos acontecimentos. Então, irmãos e irmãs, sejamos úteis à obra de Deus, falando de Jesus a todos quanto pudermos. E você, amigo ouvinte, que ainda não escutou sobre Jesus, venha estar conosco no canal para juntos estudarmos e você conhecer mais de Jesus. E podemos utilizar também as redes sociais, irmãos e irmãs, para mostrarmos ao mundo que Deus, Jesus e o Espírito Santo é a Trindade que nos concede a verdadeira vida. E quem não quiser a Jesus, sacuda um pó dos teus pés e deixem para Deus o julgamento deles. E sigamos felizes na graça de Jesus, assim como fizeram os discípulos do Senhor, Paulo e Barnabé, e como Jesus ensinou no livro de Marcos, capítulo 6. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse momento de oração. Agradecer a Ti porque o Senhor nos chamou. O Senhor Deus colocou a palavra, Deus, ao nosso coração, porque o Senhor tem um chamado para cada um desses irmãos que estão nos ouvindo. Então, Deus, agradeço pela vida deles, Pai. Que o Senhor abençoe este dia, essa semana. Seja, Deus, um momento específico na vida deles. Eu não sei seus pedidos, suas necessidades, mas o Senhor os conhece. E que eles possam agradecer primeiramente ao Senhor pelo chamado, que isso sim é o melhor de todos. E a partir de agora, a convivência contigo em uma vida de devocionais, uma vida de orações, uma vida de jejuns, uma vida de testemunho da tua graça aos que estão ao redor dele, e eles verão o benefício que o Senhor tem dado a ele através de sua própria vida. Amém, irmãos? Então essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, tenham todos um excelente dia, até amanhã, se Deus nos permitir.